Será que a Bíblia, ela é homofóbica? I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. Antes da gente entrar no tópico principal desse vídeo, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Calvin Brett, sou violinista e fui criado como uma testemunha de Jeová a minha vida inteira. Passei aproximadamente 24 anos dentro dessa seita. Toda a base que eu vou dar aqui pra esse vídeo, todos os pontos que eu vou apresentar, eu vou dar base bíblica. Como aqui não é um culto, não é uma reunião, não é uma pregação, eu não vou ficar aqui abrindo Bíblia pra ninguém não, tá? Eu vou deixar os textos sempre aqui na tela. Você vai aí, se você quiser, na tua Bíblia, na internet, no celular, onde você quiser, e você vai conferir nos textos que eu tô te falando aqui. E também aqui, por eu ter tido essa criação como testemunha de Jeová, em algum momento eu vou citar alguma publicação das testemunhas de Jeová, também para validar alguma coisa que eu tô falando. E por favor, já não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Com alguém, manda ali no grupo da sua congregação, no grupo de campo, manda para uns irmãos aí, se você conhecer testemunho de Jeová ou de qualquer religião, encaminha esse vídeo, compartilha esse vídeo para bastante gente chegar. Não esquece também, ó, clica aqui embaixo no gostei para o YouTube entregar pra mais gente, né? Então vamos lá, começar o nosso vídeo e agora sim falar desse tópico. Eu que fui criado como testemunha de Jeová, desde a minha infância, tive aquele pensamento, aquela criação de que é errado você ser gay, você não pode ser gay. E em outro vídeo eu posso saber um pouco mais aqui da minha história, mas desde os meus 14 anos, quando eu fui desassociada pela primeira vez, vários anciãos e várias pessoas na congregação, ao decorrer da minha vida, leram para mim textos como 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, onde fala que quem pratica a homossexualidade não vai herdar o reino dos céus, você não pode, é pecado, você não pode praticar. Só que aí, neste meu processo de descobrir a minha sexualidade, ver a minha vida, eu sempre fiz muita pesquisa e eu cheguei a algumas conclusões enquanto eu ainda era uma testemunha de Jeová que estava lá dentro, acreditava em tudo, piamente, no que era ensinado e falado ali. E as conclusões que eu cheguei, eu juntei alguns trechos da Bíblia que eu pesquisava muito, eu orava muito para que Jeová me ajudasse, que Deus me ajudasse a entender. E estudando, fazendo um estudo pessoal, como é falado lá dentro, eu li o texto de Salmo 51, 5, onde Davi, ele escreveu ali, depois de ter cometido alguns pecados, ele abriu o coração dele e ele fala que já foi concebido no ventre da mãe dele em pecado. E dentro do que a gente aprende, esse texto se estende a toda a humanidade, porque todos nós já nascemos com o pecado. Inclusive, se você tiver nascido nessa organização, você vai lembrar aí na sua casa do livro Aprenda do Grande Instrutor, que dava o exemplo de uma forma que ela era amassada, defeituosa, e todos os pães, os bolos era feito com esse defeito. Então Adão e Eva pecou e todos nós nascemos com pecado. Pois bem, juntei essa informação com o texto que me era lido a minha vida toda lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, e eu entendi que não é falado na Bíblia qual é o pecado que a gente nasce ou não, só fala que a gente já nasce com pecado. Então eu entendi que realmente uma pessoa LGBT, ela já nasce assim, ela já nasce com esse sentimento. Não é uma coisa que no decorrer da vida ela desenvolve, ela quer ser, ela aprende, ou até como as testemunhas de Jeová acreditam e ensinam nas suas publicações, que foi por conta de um abuso sexual que você sofreu na tua infância, ou alguma coisa assim, que uma curiosidade na adolescência que fez você se tornar LGBT. Like, what? What? Não, a própria Bíblia já fala que a gente nasce com essas coisas, então eu entendi isso lá dentro ainda. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes, I'm on the right track, baby, I was born this way. Só que aí, neste meu processo, depois que eu fui saindo dessa religião, que inclusive entra no meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, tá? E lá no meu Instagram tem esses 2 vídeos que estão aqui, onde eu falo mais sobre esse meu processo de sair da religião e todos os motivos que eu dei para eu não acreditar mais nessa religião. Nesse meu processo, continuando, eu fiz várias pesquisas para entender mais agora, será que realmente Deus ele condena a prática homossexual como me foi apresentada a minha vida inteira? E eu tô aqui com o meu caderninho secreto, com a minha pesquisa, e eu vou hoje falar pra vocês com base bíblica que será que Deus ele realmente não gosta dos gays e você não pode praticar? No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. Muitos textos da Bíblia falam que Deus ele não mente e Deus ele não
muda. E também que as palavras dele se cumprem. Tem esses textos aí na Bíblia, você pode conferir caso você queira. Só que será que esses textos estão falando nas práticas sexuais? Será que eles estão falando que Deus ele não muda a opinião dele referente à prática sexual? Muito simples, olha o contexto de cada um desses textos e a gente vai ver que, na bem da verdade, o que está se referindo ali ao futuro, ao propósito que Deus tem para a humanidade, para o planeta Terra, para os humanos. Essas são as coisas que não mudam, que inclusive se você abre a tua Bíblia lá de Gênesis, lá em Apocalipse, lá em qualquer lugar, você vai ver que realmente os propósitos que Deus tem ou tinha para a humanidade, eles mantêm os mesmos. Mas vamos voltar lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, o primeiro casal humano, segundo a Bíblia. E vamos entender, por exemplo, lá em Gênesis 1:28, Deus ele deu uma ordem para Adão, muito séria, de encher e popular a terra. Mas eu te pergunto, se só tinha Adão e Eva e os filhos deles, com quem que essas pessoas iam ter relações sexuais para ter filhos? Acertou a resposta se você disse que o incesto era o que acontecia ali. Wait, what? Só que algum tempo depois, alguns séculos na frente, alguns livros da Bíblia depois, em Levítico, capítulo 18, tá aí na tela, tá? Eu não vou ficar falando os textos não, para poupar nosso tempo aqui, beleza? Você vai ver que o incesto ele já era uma coisa que não era mais aceita. Já tinha uma pena de morte para quem praticasse o incesto. Mas o incesto não acontecia lá atrás? Não tinha que irmão transar com irmã e primo com prima e tudo isso para que pudesse cumprir a ordem de Gênesis 1:28? Inclusive, ó, um momento fofoca aqui entre nós. Não sei se você tá sabendo dessa fofoca, mas se você ver nesse texto que tá aqui na tela, você vai ver que Abraão, que foi lá um antepassado, lá naqueles tempos, ele foi casado com a meia-irmã. Lembra Sara? Aquela história lá que Sara não conseguia engravidar, coitadinha dela, e enfim, eles eram meios irmãos. Eles eram irmãos, né? E eles foram casados. Olha só que coisa. Aí, se a gente for pro neto de Abraão, que foi Jacó, ele casou com a prima, duas primas dele. Não foi só uma, ele casou com duas. Ele se apaixonou por Raquel, que era prima dele. E aí o pai de Raquel deu uma sacaneada nele ali, mexeu uns pauzinhos, falou, não, você tem que casar com a Leia primeiro, porque a Leia é a irmã mais velha, e tem que casar primeiro com a mais velha. Aí, se você quiser, a Raquel tem que trabalhar mais 7 anos pra mim aí. Oh my God. E uma coisa que Jacó e Abraão tinham em comum ali, não só eles, vários outros homens aí na Bíblia tinham em comum, é que eles tinham as esposas deles, mas eles não se contentaram só com a esposa, não. A esposa dava as escravas delas para eles terem relação. Então, por exemplo, Abraão, ele se relacionou com Agar, que era a escrava de Sara, sua esposa. Tá entendendo aí? É muito nome, né? Mas confia em mim, pega minha mão aqui e confia em mim. Então, ele, além da esposa, ele teve outra mulher ali que ele fez umas coisinhas para ter filho. Jacó, a mesma coisa. Jacó, ele ficou com Bila e Zilpa, que elas eram escravas ali de Leia e Raquel, que eram suas duas esposas. Então ele teve ali pelo menos 4 mulheres na vida dele. Não paramos por aqui não, tá? Achou que a fofoca bíblica acabou? Parou por aqui não. Passa-se umas gerações, uns anos, e daí tem muitos homens aí que tiveram várias esposas. Se eu vou ficar citando aqui, eu não acabo hoje. Mas vamos falar de Davi? Rei Davi, aquele lá mesmo que ficou com a mulher casada, que fez tudo lá, ele mesmo. A gente vai falar muito dele aqui, tá? Fica aí, Davi. Davi, a Bíblia coloca ele como um rei muito exemplar. Tanto que os reis que vieram depois dele, eles geralmente são comparados com Davi para saber se foi um rei bom ou um rei ruim. Só que Davi, ele teve muitas esposas. Vamos pra lista? Ainoã, Abigail, Mical, Maacá, Agite, Abital, Eglá, Batseba e outras que não são citadas o nome. Então aqui eu citei 8 esposas de Davi, fora as escravas, concubinas, que a Bíblia não cita o nome. E tenho aqui texto pra você conferir na Bíblia, que eu não tô mentindo que ele teve essas esposas todas aí, tá? E sabe o que é o mais interessante sobre Davi? É que de todas essas esposas dele, ele só foi considerado errado e pecaminoso uma vez, quando ele ficou com Batseba. Sabe por quê? Porque Batseba era casada. Se envolveu com mulher casada, sem falar pro marido, sem o marido saber, ainda matou o marido, mandou matar o marido. Aí realmente, né, meu campeão? Aí você tá querendo demais. Hold up. Wait a minute.
Something ain't right. E até se a gente for para outro contexto bíblico, a gente vai lembrar de José do Egito. Lembra aquele coitadinho que foi vendido pelos irmãos como escravo e tal? Coitadinho de José. José, quando ele era escravo de Potifar, a esposa de Potifar queria ter relação com ele. Ele devia ser um homem muito gostoso ali, ela queria ele, mas ele não quis não. Mesmo que não tivesse lei na época, não tivesse nada que proibisse ele disso, ele respeitou e falou, não, mulher casada, aqui não, aqui não. Isso muitos séculos antes de Davi. E aí, quando Jesus esteve na Terra, muitos séculos depois de Davi, Jesus ele também falou sobre o adultério que a gente comete no coração, quando o homem olha para a mulher a ponto de desejar ela. Entende? Isso também é adultério perante a Bíblia, isso também é errado. Então a gente entende aqui que o que Davi errou lá com Batseba, além dela ser uma mulher casada, matar o marido dela e tudo, é porque ele ficou na varanda dele, bisbilhotando ela, quis ter relação com ela, mandou trazer ela pra cá. Então olha que errado, a Bíblia também condenando aí o assédio sexual, os homens que fica assediando mulher na rua, desde sempre a Bíblia falando que não pode isso não, tá? Veja bem, aqui eu citei 3, Abraão, Jacó e Davi. Só que tem Salomão, filho de Davi, tem uma reca de homem aí que teve várias mulheres. Então, citei alguns casos para você entender que a poligamia, o poliamor, ele existia nos tempos bíblicos. Então, a gente já viu aqui que tinha o incesto, agora a poligamia, tudo isso acontecia lá na Bíblia, tá bom? Mesmo que o incesto depois tenha sido condenado, tenha sido proibido, né? A poligamia depois, a poligamia foi proibida, né? Lá, ó, Jesus quando teve na Terra, Jesus falou que Deus tinha criado somente um homem e uma mulher. Então era só para um homem e uma mulher estar junto. Jesus falou isso. Então a poligamia que tinha já não pode mais. Agora lá na congregação cristã depois de Jesus, quando não tinha mais a lei mosaica lá de Levítico, Números, Deuteronômio, então agora os maridos tinham que ser marido de uma só mulher. Não podia ter 2, 3, 4 mulheres, 8 mulheres igual Davi, mais de 8 mulheres igual Davi. Não, era só uma mulher que tinha que ter. Agora você me pergunta, o que tudo isso tem a ver com o gay, com o LGBT, com o homossexual que só quer amar? O que tudo isso tem a ver? Eu vou chegar no meu ponto, tenha fé, um pouquinho de paciência e você vai entender. Recapitulando rapidinho aqui, a gente viu que realmente os propósitos de Deus, segundo a Bíblia, não mudaram. Só que a gente viu que as práticas sexuais que são aceitas e tudo mais, elas tiveram algumas mudanças ali depois de um tempo, né? E a gente entende que a sociedade também mudou lá de Adão e Eva para os israelitas na lei mosaica e aí depois para os cristãos, depois de Jesus. Teve algumas mudanças ali no que era permitido ou não, segundo a Bíblia do casamento, disso aqui que a gente tá falando, entendeu? Agora vamos já entrar no assunto do gay, né? Tem muito aquele texto que os evangélicos usam de Levítico, falando que é proibido ser gay, é condenado ser gay, não pode ser gay. E aí as Testemunhas de Jeová é um pouco mais moderna e usa também o texto do Novo Testamento agora, né? Alguns textos, tá aí na tela, condenando. Mas vamos entender o contexto do qual esses textos foram escritos, porque é muito fácil tirar do contexto para eles quererem ser homofóbicos sem analisar o que tem ali, né? Uma coisa que a gente vai entender é que lá no Velho Testamento, a gente vê que coisas para Deus nunca mudou, do Velho para o Novo Testamento. Uma coisa que nunca mudou é que ele exige uma adoração exclusiva das pessoas que adoram a ele. Não pode adorar ele e outro Deus. E quando a gente vai ver as leis mosaicas lá, que foram dadas aos israelitas, a gente vai ver que a proibição do sexo entre pessoas do mesmo sexo, assim como outros tipos de relações sexuais que eram proibidas, era porque tinha ali alguma pontinha de adoração com outro Deus. Então aí era usado para adorar outro Deus, não podia fazer. Assim como várias práticas que eram proibidas, como a tatuagem e coisas assim que era proibido lá, porque era relacionado com a adoração de outros deuses. Então naqueles dias não podia. Agora uma coisa que eu acho que nenhum cristão aqui sabe, testemunho de Jeová ou não, é que não tem um batismo. Aquele mesmo, menina, que João batizou Jesus e todo mundo tinha que se batizar depois. Pô, muito bem. Ele tem origem pagã. Você sabia que o batismo tem origem na adoração de Deus falso? Quem fala isso não sou eu não, ó, aqui na tela o print, não sou eu não. É a Testemunha de Jeová, tá aí, a sentinela não acredita em mim, acredita aí neles, ó. O batismo tem essa origem, entendeu? E ainda assim, quando Jesus esteve na Terra, Jesus ele não mudou esse significado, porque a Bíblia não fala que os israelitas tinham batismo, ninguém se batizava em água naquela época, mas aí, quando Jesus estava na Terra, agora tem o batismo. Então, se até o batismo mudou o significado, por que relação entre duas pessoas que se amam não pode mudar o significado? Right. I
totally agree. Agora, lá no Novo Testamento, no primeiro século, se a gente olhar o contexto daquela época, a gente vai ver que era muito comum as mulheres elas não serem bem tratadas pelos seus maridos. A gente vê desde a Grécia, Roma antiga, muito antes, que era comum práticas de, por exemplo, o marido ter sua esposa só pra gerar filho, e aí na hora de ter o prazer dele, ele ia com os parça, ele ia fazer a famosa broderagem, que até hoje ainda tem os parça que faz as broderagens, mas não é gay. Então, o hétero curioso era muito comum. Então aí eu fico no meu pensamento, será que quando lá no Novo Testamento fala da prática sexual entre dois homens e duas mulheres, será que não tá falando desse tipo de atitude que tratava as mulheres de maneira muito inferior ao homem? It's true. Vamos de fofoca bíblica pra continuar isso aqui. Falei que a gente ia falar de Davi mais vezes aqui. Não falei que a gente ia falar de Davi mais vezes aqui. Davi tem uma relação aí que a Bíblia fala muito dessa relação, que é uma relação muito curiosa. E eu já quero dizer que eu não tô afirmando nada aqui. Eu tô só achando curiosa essa relação que ele tinha com Jonatã, ou com Jonatas, como você queira chamar aí, como na tua Bíblia tiver escrito, que era um amigo dele. E Jonatã, ele era filho do rei Saul, que foi um rei antes de Davi, e foi um rei que tentou matar Davi, inclusive depois. Ele ficou meio biroleiro da cabeça. Então Jonatã era filho de Saul. E Jonatã e Davi, eles eram, ó, muito parça, muito amigo aí. Se a gente for ver algumas coisas que a Bíblia fala da relação deles, a gente vê, por exemplo, que eles juraram amor um pelo outro, falando que eles se amavam como a si mesmos. Não parece muito aquela coisa do marido e mulher que tornam uma só carne? Não tô afirmando nada. Aí também teve um momento lá que o pai de Jonatã, Saul, queria matar Davi. Aí eles foram se esconder os dois juntos. Aí a Bíblia diz que eles choraram juntos, se beijaram. E o mais curioso pra mim foi depois do falecimento de Jonatã. Davi ficou olhando de coração partido e ele escreveu um cântico, uma música fúnebre pra Jonatã, seu amigo. Seu amigo. E aí me chama muito a atenção quando ele fala assim, que o amor de Jonatã era maior que o amor das mulheres. Mas peraí, Davi não tinha mais de 8 mulheres? Pelo menos 8 que a Bíblia diz, fora as que a Bíblia não diz o nome. Aí o amor de Jonatã era maior que o amor de todas as mulheres? Não tô aqui querendo dizer nada, mas eu acho que se eu hoje olho pra um amigo meu e falo que o amor dele é maior que o amor das mulheres, alguma coisa vão me chamar. Gay! Começou a escurecer aqui, tive que acender as luzes aqui, porque a minha luz natural, ela tá indo embora. Até aqui, já vi mais algumas coisas que mudou pra Deus, da relação que ele deixava ou não deixava fazer. E a gente viu uma suposta relação aí na Bíblia entre Davi e Jonatã, que eu não tô querendo afirmar nada, mas se você me entende, você me entende. Agora, a gente tem aqui algumas coisas que algumas pessoas homofóbicas e preconceituosas que se dizem cristãs, se escondem atrás da Bíblia, elas falam pra querer condenar o amor livre entre pessoas do mesmo sexo. Vamos analisar cada uma das que eu lembrei e anotei aqui? Porque Deus, ele criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Eva. Daí, ô Joaquim, ô Joana, ô Maria, você não tá entendendo que também Deus ele não criou Adão, Eva e Maria, Joana, Roberta, Vanessa, Carla, Carol, Luciana. Ele não criou esse tanto de mulher, não. Ele criou só Adão e Eva. Então por que pôde o poliamor ali? Por que podia Davi ter 8 esposas? Se ele não criou tudo isso de esposa para Adão. Então aí você já vê que tem coisa aí que não tá batendo no teu discurso. Também é importante eu mencionar que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou um casal humano perfeito. Ele não criou duas pessoas imperfeitas. Ele jamais imaginou que um dia 2 amigos iam se declarar que o amor que você tem por mim é maior que o amor das mulheres. Ele jamais imaginou que isso teria acontecido quando ele criou Adão e Eva. Prática de homossexuais são desnaturais porque não podem ter 2 filhos. 2 homens e 2 mulheres não podem ter filhos e o sexo é para ter filhos. Mas aí, ô Joana, você vai me dizer então que o casamento de Sara e de Abraão também foi errado? Só porque Abraão era estéril e não podia ter filho? Aí ele não podia ter relação com a esposa dele porque ela não podia engravidar? Você tem que lembrar também que hoje a gente não tá mais tendo que cumprir a regra e a ordem que foi dada para Adão,
lá em Gênesis 1:28, e depois para Noé, falando que ele também tinha que popular a terra. A gente não precisa mais ficar populando a terra, tendo filho, fazendo criança. Sem contar que você tem que me lembrar aí que o sexo anal e o sexo oral, eles também não tem como ter filho não, até se for entre homem e mulher casado. E aí, ó, lembra da Testemunha de Jeová que eu disse que ia falar? Recentemente, as Testemunhas de Jeová lançaram uma revista aí, dizendo que o casal pode fazer do jeito que quiser, mas também não tem como fazer filho assim. Mas é porque também Deus ele não gosta dessa prática, porque Satanás, ele criou esse desejo do homem para tentar impedir a linhagem de Jesus, para impedir que Jesus viesse na linhagem dele. Mas aí isso não faz mais sentido ainda, porque esse não é o único pecado que existe. Inclusive, a gente já viu aqui que olhar para o homem, olhar para a mulher, para onde desejar ela ali, ele já tá pecando no coração dele, segundo o próprio Jesus. Então, pera aí que não faz sentido esse argumento não. Mas vamos lembrar, olha, a Bíblia fala de uma jumenta que falou. Deus, ele fez uma jumenta falar. Também Deus, ele fez Sara, que era a esposa de Abraão, que era estéril, engravidar aos 90 anos de idade. Ela já nem produzia mais nada dentro dela. E ela conseguiu engravidar aos 90 anos de idade, né? Então a gente tem que entender que nada e nem ninguém jamais iria conseguir impedir que o propósito de Deus ali, a linhagem de Jesus, se cumprisse. Nada ia acontecer, até porque a gente já não viu também que a Bíblia fala que Deus não mente, que as palavras dele se cumprem. Então não faz sentido isso aí não. Mas aí também você tem que lembrar que Deus ele condenou as pessoas nos dias de Noé e a cidade de Sodoma e Gomorra por conta da homossexualidade deles. Ô meu amorzinho, pega na minha mão pra eu ter que conseguir falar com você, porque parece que você é meio analfabeta da cabeça, né? Você tem que lembrar que nos dias lá de Noé, anjos se materializaram em humanos. E esses anjos tiveram filhos. Se eles tiveram filhos, se eles tiveram relação com outro homem pra ter filho, você não acabou de falar que 2 homens não podem fazer filho, menina? Então, eu acho que não era a prática homossexual que foi condenada ali não, naquela época. Mas, enfim, em Sodoma e Gomorra, você tá esquecendo que lá tinha todo tipo de pecado, de prática errada, não só a homossexualidade, né? Lá tinha o quê? Adoração a deuses falsos, que a gente já viu que é uma coisa que Deus nunca deixou, nunca gostou, nunca autorizou. Ali tinha estupro, ali tinha todo tipo de coisa abominável, não tinha só homossexualidade. Então, não foi por conta da homossexualidade que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, não. Mas a Bíblia lá fala que o homem não pode se vestir como mulher, a mulher não pode se vestir como homem. E aí, o que você me fala disso? Primeiro que esse é um texto muito usado para praticar transfobia. Então a gente já tem que entender que uma pessoa trans, uma mulher trans, ela é uma mulher. Ela não é um homem se vestindo de mulher. Assim como um homem trans, ele é um homem. Ele não é uma mulher se vestindo de homem. Só que aí, meu amor, a gente tem que entender que roupa estética é um padrão social que muda o tempo todo. O que era um padrão de roupa masculina e feminina quando esse texto foi escrito, já não é mais hoje. Quando Jesus estava na Terra, já não é mais hoje. E até hoje em dia, aqui no Brasil, não é o mesmo se eu for para uma China, para uma África, para um outro país. Até uma Irlanda, que é aqui na Europa, entendeu? Que é o Ocidente. Até ali a gente vai ver que o padrão de vestimenta é diferente. Muita coisa influencia no padrão de vestimenta. É a cultura, é a época, é o regionalismo, entende? Se você for ver salto alto ele começou ali sendo um adereço, um calçado masculino para os reis ficarem mais altos e passarem autoridade com a sua altura. Peruca era coisa de homem, vestido, aquele monte de adorno e acessório e anel, isso e aquilo, era coisa de homem. Vamos lá para o Egito, para José do Egito, que a gente já falou dele aqui nesse vídeo. José do Egito, ele era hebreu, né? E aí ele foi para o Egito como escravo, que era uma outra nação que a Bíblia diz que era uma nação que adorava deuses falsos. E ainda assim, segundo a Bíblia, ele se adaptou àquela cultura. E nas publicações das Testemunhas de Jeová, ele é retratado sempre com delineadão, aqui, aquele gatinho, uau, aqui. Então, o que é roupa de homem e roupa de mulher? Sem contar que o próprio corpo governante das Testemunhas de Jeová muda, né? O padrão de roupa que pode e não pode. Antes o homem não podia usar barba, agora pode. Antes a mulher não podia usar calça social, agora pode. Então qual é o padrão que a gente vai seguir de estética masculina e feminina? Você que me citou esse texto aí, lá do Velho Testamento, eu vou me perguntar aqui.
Você, por acaso, eu não vou longe não, tá? Eu não vou ler a lei mosaica inteira, que são muitos capítulos e livros da Bíblia. Mas vamos se concentrar nesse capítulo de Deuteronômio 22. Você cumpre o versículo 8, na tua casa tem parapeito? Porque tem que ter parapeito, não pode fazer casa sem parapeito, não. Você cumpre o versículo 11, que lá fala na Bíblia da Testemunha de Jeová que não pode misturar linho e lã, né? Que são duas linhas, dois tecidos ali de roupa, que outra tradução pode colocar outros tecidos, mas enfim, não pode misturar tecido aí. Você mistura? Não pode. Ou então o versículo 20 e 21, que pra mim é o mais chocante desse capítulo, que a mulher, se ela casar e ela não for virgem, tiver prova de que ela não é virgem, ela tem que ser apedrejada na frente da cidade toda. Você segue isso aí na tua casa ou você só tá seguindo o versículo que é conveniente pra você? Agora me diz aqui você, depois de tudo que a gente já viu, será que esse Deus que a Bíblia fala que ele é amor em essência, né? Segundo a Bíblia. Será que é compatível a gente achar que esse Deus que é amor, ele incita todo esse ódio e preconceito que os cristãos têm contra a comunidade LGBTQIAPN+? No. Vamos lembrar que a Bíblia fala que Deus, ele vê o coração, ele não vê a aparência do homem, não, igual o outro homem vê. Também a Bíblia mostra que a gente tem que ter prazer na lei de Deus segundo a pessoa que a gente é no íntimo. Então, se no meu íntimo eu sou um homem gay, eu tenho que ter prazer na lei de Deus, se eu for cristão também, né, que isso é uma escolha pessoal de cada um, segundo a pessoa que eu sou no íntimo, segundo o homem gay que eu sou no íntimo. E também, olha aí, Jesus quando esteve na terra, ele falou que o jugo dele é leve, a carga dele é leve, não é pesada. Então, se a gente não aguenta suportar uma coisa, a gente não tem que ficar suportando e carregando um peso na gente, um fardo. Vamos lembrar que as circunstâncias lá nos dias de Adão e Eva, nos dias de Noé, eram umas que mudaram na lei mosaica, e aí depois mudou, né, nos cristãos depois de Jesus. Então por que eu vou pensar que de 2000 anos atrás, lá no primeiro século até hoje, Deus ele vai pensar a mesma coisa? A Bíblia é muito clara que Deus, quando ele olha aqui pra terra, ele não tá olhando com um olhar de julgamento pra ver se o fulano, ciclano e beltrano tá transando com gente do mesmo sexo, destruído. Inferno nele. Não, a Bíblia fala que Deus ele olha aqui para olhar pro nosso coração, para procurar se a gente tem uma inclinação para adorar ele e para ele poder também nos abençoar, nos ajudar dentro do que eu acredito, tá? Se você não acredita aí na tua casa, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, agora, depois de toda essa pesquisa e esse estudo que eu tô apresentando aqui pra vocês, cheio de base bíblica, eu tenho mais do que a plena certeza e convicção que Deus, o Deus que eu acredito, o Deus que a Bíblia fala, o Pai de Jesus Cristo, ele ama todas as pessoas, inclusive as pessoas LGBTQIAPN+, independente do estilo de vida que essas pessoas vivam. Porque a partir do momento que nós somos pessoas boas, que pregamos o amor, como Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, então, meu amor, aí é muito questão de decisão pessoal, quem você ama, quem você não ama, quem você deita, quem você não deita. I love you. You're awesome. Até porque um texto da Bíblia que eu acho muito bonito é esse aqui de Provérbios 19:8, que fala que a pessoa de bom senso, ela ama a si mesma. Então como que eu vou me amar se eu não aceitar a minha sexualidade, a pessoa que eu sou dentro, e eu externar essa pessoa pra fora? E ainda vai ter aqueles que vão vir aqui dizer, mas Deus ele odeia o pecado, não o pecador. Deus ele ama todas as pessoas, é só não praticar o pecado. Vamos lembrar, meu amor, do texto que eu já citei aqui de Salmo 51:5, que eu, você e todo mundo já nasceu com pecado? Então não tem como você separar o pecado do pecador, não tem como você fazer isso. E a gente também tem que entender que a nossa sexualidade ela é uma parte muito importante de quem nós somos. Então para que a gente possa se amar e se respeitar, a gente precisa aceitar a nossa sexualidade e viver essa sexualidade. Pra lembrar que até Davi, olha só, Davi quando ele pecou lá com Batseba, né, olhou pra uma mulher, desejou uma mulher casada, teve relação com essa mulher, mandou matar o marido dela. Pela lei mosaica, era pra Davi ter morrido ali. Tudo que ele fez ali era pena de morte, mas Deus ele foi tão amoroso que ele não matou Davi, não condenou Davi à morte. Então será que Deus ele é tão cruel e duro assim mesmo? Depois de todo esse vídeo, essa aula, essa explicação, tudo isso aqui, eu quero saber se você já compartilhou o vídeo. Porque tem que chegar para mais pessoas. Já deixou seu like aqui embaixo? Por quê? Porque a gente tem que levar para mais pessoas esse conhecimento para que as pessoas parem de ser preconceituosa, homofóbica, transfóbica, em nome de Deus e da Bíblia, que não tem nem nada a ver com isso. Stop. Seriously.
Stop. Aproveita também e comenta, tá? Eu quero deixar seu comentário aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Esse vídeo foi bom pra você? Foi importante? Porque pra mim foi uma das coisas mais importantes da minha vida ter feito essa pesquisa pra entender que eu posso viver a minha sexualidade abertamente, sem medo de um julgamento, sem medo de um inferno, de uma destruição, de nada disso. Porque Deus, ele tá olhando coisas muito mais importantes. O coração é tão lindo e tão puro que eu tenho. Eu sei que você que tá me assistindo também tem. E para finalizarmos o nosso vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui de uma música muito linda, que eu convido vocês a ouvirem a música inteira. Eu vou deixar só um trecho aqui pro YouTube não me dar copyright. Who I am inside, this is who I am, I'm not gonna hide, cause the greatest risk will ever take us by far. Stand in the light and be seen as we are. Stand in the light and be seen as we are.